Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje no ataque tá aqui com Evandro, ex-jogador do Cruzeiro, multicampeão pelo Cruzeiro, né? E campeão olímpico pela seleção brasileira, que hoje tá numa função diferente, né? Aposentou do vôlei e agora é corretor de imóveis, né? Em Santa Catarina. Evandro, primeiro seja muito bem-vindo e muito obrigado pela disponibilidade de conversar um pouco aqui comigo. Queria que você me contasse um pouco de como é que tá essa sua trajetória como corretor. Por que que você decidiu entrar para esse ramo depois de se aposentar do vôlei? Porque é um ramo muito bom, né? Um ramo que está em constante crescimento aqui na região. Primeiro, boa tarde, né, Rafael? Boa tarde para quem está assistindo. E eu estava me preparando para o final da minha carreira. Foi muito bem pensado. Eu já era investidor imobiliário, vim morar aqui na região, já tinha muitos conhecidos, então o meu início foi relativamente fácil. Jamais pode falar que foi fácil, porque não foi, mas relativamente fácil, por eu já conhecer algumas pessoas e já conseguir desenvolver algumas vendas. A razão principal para eu vir para cá e para eu começar nesse ramo foi realmente a vontade de fazer uma coisa diferente do que eu tinha feito nos últimos 27 anos da minha vida, né? Porque eu tive 26, 27 anos de carreira, uma carreira linda, ao meu ponto de ver, fui completamente realizado. E eu queria uma coisa nova, uma coisa que me desafiasse, uma coisa que pudesse me colocar à prova de tudo que eu vivi e de tudo que eu penso, sabe? Tudo que eu penso em respeito a como vencer na vida, tudo que eu penso em respeito à disciplina, tudo que eu penso a respeito sobre isso, entendeu? E eu acho que o ramo imobiliário foi um ramo que eu me encontrei exatamente por colocar essas coisas à prova. Entendi. Então você já se interessava pelo ramo enquanto você jogava, né? Você já fazia alguns investimentos. Como é que foi assim seu primeiro contato assim com o ramo? E fala um pouco assim de como é que foi o caminho até você chegar agora que, se eu não me engano, agora você trabalha com imóveis de luxo, né? Imóveis de maior valor, né? Como é que foi o caminho percorrido para chegar até esse ponto assim, sabe? Desde o primeiro momento já trabalhava com imóvel de luxo, com imóvel alto padrão, né? Eu me aposentei depois de Campinas, Uhum. joguei em Campinas. Quando eu saí de lá, eu vim morar aqui em Florianópolis. Eu tinha apartamento e tinha casa aqui. E daí eu juntei o útil ao agradável, né? O bairro que eu estava morando, as amizades que eu tinha e os produtos que a gente tinha possibilidade de vender. Então, eu tive o início da minha trajetória lá em Florianópolis, vendendo casas de alto padrão e apartamentos de alto padrão, e que culminou na minha vinda aqui para Itajaí, na Praia Brava, em Itajaí, que fica do lado de Balneário Camboriú. A minha vinda para cá foi dada pelo mercado, né? Um mercado muito em ascensão aqui nessa região. Então eu decidi vir para cá, principalmente pela localização que eu estou, pelos companheiros de trabalho e pela possibilidade de vender muito mais unidades do que eu estava lá em Florianópolis. Entendi. E você comentou sobre sua vontade de fazer, né, uma coisa diferente. Porque você nunca passou pela sua cabeça assim. É porque muita gente aposenta do vôlei e aí acaba continuando no vôlei, tipo, assumindo um cargo de técnico, né, estudando para ser técnico ou para alguma coisa de gestão, de direção. Nunca passou pela sua cabeça. Você sempre quis uma coisa mesmo diferente, essa coisa do ramo imobiliário, assim, um desafio diferente? Sim, sempre quis um desafio diferente. Não tinha certeza se seria no ramo imobiliário, mas era o meu foco no momento. Não tinha certeza porque eu não sabia como ia ser a caminhada, né? Mas eu nunca tive perspectiva de continuar sim, como técnico, como preparador físico ou como integrante de uma comissão técnica. Nunca tive essa ambição e ainda não tenho. Sinto saudade sim do vôlei, sinto saudade sim do dia a dia que eu tinha no vôlei. É um dia a dia maravilhoso. Eu costumo falar para os meus amigos e clientes aqui, a vida de atleta, a vida do jogador de vôlei é a melhor vida do mundo, sabe? Porque a gente tem um carinho muito grande tanto do nosso entorno, né, da nossa comissão, de quem a gente vive no ano, quanto de fora, né, dos torcedores, dos jornalistas, de todo mundo que faz parte desse meio. Então é uma vida assim muito boa e que dá um retorno muito legal para quem sabe se posicionar. Só que o que eu estou vivendo hoje é mais do que um sonho. Eu estou podendo trabalhar frente mar todo dia, eu estou podendo ter boas conversas com bons clientes todo dia,
e, obviamente, ter o retorno, né? Ter a venda e ter o retorno financeiro de tudo que eu estou plantando, né? Em 3 anos e meio fora do vôlei, a gente está colhendo já tem um tempo, graças a Deus. E você comentou sobre essa questão, né, de como você gostava também da sua vida no vôlei. Em que você acha que o vôlei e o ramo imobiliário se parecem? Por mais que sejam coisas muito diferentes. E você acha que, assim, a sua carreira como um atleta de alto desempenho, né, alto rendimento, te preparou de alguma forma para o que você vive hoje? O vôlei e o mercado imobiliário não se parecem em nada, entendeu? Em nada. E sim, a minha carreira no vôlei me preparou para o pós-vôlei. A gente, quando joga vôlei, a gente não percebe o que a gente vai viver, entendeu? A gente não tem um planejamento muito ambicioso e muito concreto no pós-vôlei. Só que a nossa rotina de atleta é uma rotina que demanda muito fisicamente, porque a nossa rotina, a gente, obviamente, acorda, come, treina, dorme, né? Daí repite, acorda, come, treina, dorme. E é sempre assim. Só que você trabalha com o corpo e com a mente. É 100% do corpo a cada treino. E 100% da mente também, porque você tem que estar preparado, você tem que estudar os adversários, você tem que ter uma disciplina muito maior do que uma pessoa normal, vamos dizer assim, porque você está trabalhando com o seu corpo. Então, se você não se cuida e realmente treina o que tem que ser treinado, você não vai evoluir. Então, por isso me preparou muito. E quando eu parei de jogar o vôlei, eu comentei que eu quis colocar os meus adjetivos à prova, né? Eu gosto muito de pegar na palavra disciplina. Por quê? Porque eu acho que você tendo disciplina, você não precisa ter vontade. Entendeu? O que move é a disciplina, é o acordar todo dia de manhã e fazer o que tem que ser feito. Faça chuva, faça sol, goste ou não goste. E isso daí eu tinha como atleta. Eu estava cansado, eu tinha que treinar e eu tinha disciplina de ir lá e dar o meu 100%. Até porque quando a gente não dá o 100%, e por acaso a gente está com um técnico muito bravo, é uma briga, né? É uma briga não só com o técnico, como os seus companheiros também. Então, eu coloquei essa disciplina à prova aqui no mundo imobiliário. Eu tive bastante tempo acordando de manhã para estudar o que eu tinha que fazer, me preparar. E eu não tinha que cuidar somente de mim, eu tinha que cuidar do meu corpo, eu tinha que cuidar da minha família e de todos que dependem de mim aqui. Então, realmente, a disciplina conseguiu me fazer chegar onde eu estou hoje, dentro do ramo imobiliário. E eu sou muito grato a isso, né? Eu não posso falar que eu sou grato ao voleibol por causa da disciplina, eu sou grato ao voleibol por causa de tudo, mas com certeza a disciplina foi o que mais me agregou. E o que você mais sente falta do vôlei? Você sente falta de alguma coisa do vôlei? Do dia a dia do vôlei. No começo, quando eu parei, eu não conseguia ver uma partida de vôlei, eu não conseguia ir a um treino de vôlei, eu não conseguia pegar uma bola de vôlei, porque eu sentia falta do dia a dia, eu sentia falta de acordar, ir para o treino, e ter os meus colegas do lado, em poder fazer uma brincadeira com eles, em poder fazer uma coisa diferente, que não é tão comum em outros ramos da vida, né? A gente, obviamente, acorda, brinca, faz tudo, mas o vôlei era o meu habitat, né? Durante muitos anos. Então, o que eu mais senti falta foi realmente do dia a dia, e eu consegui voltar a ver vôlei depois de um bom tempo, depois de mais de um ano. E eu consegui voltar depois de mais de um ano porque eu estava de bem comigo mesmo, entendeu? Demorou um pouco, sim, para eu largar o vôlei, para eu tirar o vôlei da minha cabeça e do meu corpo. Entendi. E tá me escutando? Ah, não, é que tinha dado uma travada, mas voltou. E como é que foi? Como é que você avalia esse momento que você está vivendo agora, assim? Porque você comentou comigo, né, que também seu filho nasceu há pouco mais de um mês, né? Inclusive, meus parabéns de novo por isso. Esse momento também de talvez ter mais tempo com a família, talvez, do que você tinha como quando era jogador, né? Tenho 100% do dia com a família, graças a Deus. Eu posso trabalhar num ambiente que eu posso ter a minha esposa e meus filhos perto. Então, para mim, é muito gratificante isso. Um dos grandes motivos para eu sair do vôlei, além da idade, além de ter chegado num ponto que eu vi que eu precisava
realmente me afastar, porque eu sempre tive comigo. A partir do momento que eu vou entrar em decadência, eu vou me retirar, porque eu tenho uma história muito bonita para passar vergonha dentro da quadra. Entendeu? E as dores realmente me pegaram, sabe? Dor no cotovelo, dor no joelho, dor nas costas. E hoje que eu estou numa vida completamente diferente, eu posso acordar com os meus filhos e dormir com os meus filhos. Não que eu não podia, né? E passar o dia inteiro com os meus filhos. Hoje eu tenho um de 4, né? Que ele conseguiu participar ativamente do título paulista que eu ganhei em Campinas, que foi o último título da minha carreira. Ele tinha apenas um mês quando ele foi para o ginásio. Eu tenho até uma entrevista muito bonitinha que saiu com ele no meu colo. Isso daí me marca muito, porque eu vejo sempre. E hoje ele está com 4 anos de idade e eu tenho um agora de 40 dias, que nasceu dia 27 passado. Então tem 41 dias. Que não pôde curtir essa fase do vôlei, mas está podendo curtir uma fase espetacular aqui também. Ah, que bacana. E aí, ainda voltando para o ramo imobiliário um pouco, queria te perguntar, assim, claro, se for possível para você falar, né? Que se você não puder, tudo bem, super respeito. Como é que você pode dizer alguma coisa do seu, como é que é o seu faturamento médio, assim, mais ou menos, quanto que é? E assim, se você puder dizer, será que você pode dizer, tipo, qual que foi a venda mais cara que você fez, assim? Em relação a faturamento, a vendas, eu prefiro não abrir números. Uhum. Mas tem muito. Essa é uma parte que eu posso relacionar ao vôlei também. O salário no vôlei é muito baseado no quanto você joga na tua produtividade durante o ano, entendeu? Durante cada treino, cada jogo. Sim. O nosso salário aqui não é garantido, não vai pingar todo mês se você não fizer por onde. Então, mas você sabe que se você fizer por onde, uma bela de uma venda vai te dar uma bela de uma comissão. E essa bela de uma comissão é maior do que um salário do vôlei. A gente não pode falar que é maior do que um salário de um atleta muito grande, mas dependendo da venda, sim, é um salário muito maior do que um atleta muito bom, entendeu? Então, tem sim um retorno muito bom, mas não se vive só do retorno muito bom. Se vive do seu dia a dia, de como você planta isso. Porque como a gente tem muitos concorrentes, né? A gente vive num espaço muito pequeno, com mais de 5 mil corretores, você tem que se diferenciar de alguma forma, entendeu? Então, você fazendo bem feito, você vai ter um salário muito bom. Você fazendo mais ou menos, você vai ter um salário mais ou menos. Entendi. E agora, voltando agora um pouco mais para o esporte, a gente aqui é de Minas, né? Então, assim, a gente acaba sempre acompanhando muito o vôlei mineiro, especialmente. E aí eu queria que você me contasse um pouco sobre sua experiência no Cruzeiro, porque você ganhou muitos títulos, né? Foi super vitorioso no Cruzeiro, assim, é um dos grandes opostos da história do clube. Para você, assim, você acha que a passagem pelo Cruzeiro foi a sua mais marcante na carreira, ou você acha que teve outra mais? E como é que é o seu sentimento em relação ao Cruzeiro? Assim, você acompanha ainda hoje e tal? Cruzeiro é meu time de coração, não sei por quê. Brincadeira. A minha passagem foi muito bonita pelo Cruzeiro, eu gostei muito enquanto eu tive, eu fiz bons amigos aí, eu vivi numa família muito legal e muito interessante. Eu tenho um carinho enorme, pretendo voltar aí para acompanhar umas partidas, para rever grandes amigos que eu fiz. Então, sim, o Cruzeiro é um time que eu posso dizer que o meu auge, né? Porque eu consegui ficar um certo período aí, foram 4 temporadas, foram mais de 20 títulos, então é uma casa que eu tenho um carinho extraordinário e uma saudade enorme. O Sada Cruzeiro é um lugar que me fez não ver vôlei, porque eu tenho saudade daí. Entendeu? E agora que eu estou acostumado, eu acho que eu posso voltar já. Bacana, bacana, Evandro. E aí, falando também um pouco sobre seleção, você também fez uma história bem bonita na seleção, foi campeão olímpico, poucas pessoas podem dizer isso, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre como é que foi, assim, sua sensação de ser campeão olímpico, você acha que foi o feito mais marcante da sua carreira, e se você sente falta, assim, do convívio da temporada de seleções ali, você falou sobre como você sente falta do dia a dia do atleta, né? E você sente falta também dessa rotina de viagens de seleção e tal? Não tenha dúvidas disso. É uma rotina muito gostosa, por isso que ser atleta é muito bom. Não faz bem só físico e mentalmente, faz bem para tudo, entendeu? Para o espírito, porque você está sempre em constante movimento.
Então, sim, sinto falta da seleção, sinto falta dos companheiros. O título olímpico foi muito marcante para mim, e hoje eu percebo que ele vai estar aqui para sempre, porque quando a gente ganha, a gente fala, poxa, sou campeão olímpico. Só que no dia seguinte tem uma nova partida, entendeu? Tem um novo desafio, tem uma nova história, pode vir uma derrota, pode vir uma vitória. Hoje que eu não jogo mais e vivo de outro mercado, eu vejo quão gratificante é eu ter sido campeão olímpico. O quanto marca isso na vida das pessoas. O carinho que eu recebo de pessoas que eu conheço e que eu nunca vi por ter sido campeão olímpico. Então, eu tenho uma abertura especial por causa disso. Então, além de ter sido atleta e ser maravilhado com isso, né, esse título olímpico que foi trazido para esse meu negócio me dá uma visibilidade muito grande que eu acho muito interessante. E sobre seleção também, você foi meio contemporâneo, né, de alguma forma, ali do Wallace também, né? Então vocês tinham ali uma certa... Não um duelo ali na posição, né? Mas claro que de forma muito saudável, assim. Você sente que, assim... você teve uma carreira gigante e muito multicampeã, mas você sente que você poderia ter ainda tido destaque ainda maior se não tivesse, tipo assim, concorrido de alguma forma em algum tempo com o Wallace, que foi tipo um dos maiores da história também? Não, de jeito nenhum. Nunca tive nada assim, não penso dessa forma, porque sempre teve bons opostos. Eu fui para a seleção brasileira muito novo, né? Uhum. Então, eu lembro que em 2000, antes das Olimpíadas de Sydney, um pessoal lá do juvenil foi convidado para treinar com o pessoal do adulto. Então, foi minha primeira experiência. E naquela época a gente já tinha Dante como oposto, Max como oposto, depois veio o André Nascimento, Leandro Vissotto, Wallace. Então, sempre teve grandes nomes na seleção. Eu tive a oportunidade de estar na seleção, acredito eu, pela minha garra, vontade de treinar e vontade de realmente fazer parte do grupo e, obviamente, o momento, né? Então, não penso que deveria ser diferente. Fui muito feliz aonde eu estava. Fiquei muito feliz do Wallace ter jogado tanto, ter sido um jogador fantástico. Acredito a ele eu ter sido campeão olímpico, obviamente não só ele, a todo o grupo, porque vôlei é coletivo, se um perde, todos perdem, se um ganha, todos ganham. Então eu realmente torcia por ele, entendeu? O Wallace veio a ser um peso quando eu cheguei no Cruzeiro, porque eu cheguei no Cruzeiro sendo o mesmo número que ele, camisa 8. E daí já vieram me falar, Evandro, você acha bom ser o camisa 8, tem o peso do Wallace? Eu falei, jamais, vou ser camisa 8. Não existe peso nessa vida de atleta. Existe a vontade de você implementar o teu trabalho em cada time. Então, implementei o meu trabalho, consegui me destacar no SADA, consegui ficar 4 anos no SADA e ganhar vários títulos. A minha história está feita. O Wallace é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que não nasce muitos na geração, né? Então tem que dar o crédito para ele, tem que bater palma, tem que elevar o patamar que ele é, sim. E quando a gente jogou contra, perdi algumas vezes e ganhei outras, entendeu? Fui campeão sobre o Wallace quando eu estava no Cruzeiro e ele estava no Taubaté. Então isso daí é sim coisa do esporte. Acho sim que ele deveria ter jogado muito mais. Eu gostaria de poder ter jogado muito mais com ele, porque é uma pessoa brilhante, entendeu? Só que não dava, no patamar da carreira que a gente estava, não dava para um ser reserva do outro em clube também, né? Na seleção é assim que funciona, são os melhores têm que estar lá, e se ele estava jogando bem, eu estava feliz. E do pessoal, assim, que você teve contato, né? Tanto em clubes quanto em seleção, você ainda, tipo, cultiva muitas amizades hoje? Quais são os seus principais amigos, assim, no vôlei hoje? Vocês ainda têm um contato ali de conversar sobre e tal? Cara, eu não tenho contato ativamente na web com todo mundo, porque eu sou uma pessoa que não mexe muito no Instagram. Eu tenho quem faça isso por mim, e eu realmente não sou uma pessoa do Instagram e não sou uma pessoa de ficar mandando mensagem. Só que, eventualmente, sim, a gente se manda mensagem no grupo da seleção, mensagem para um ou outro. Mas a pessoa que eu mais mantenho contato, que eu mais guardo no meu coração do vôlei é o Riad. O Riad, ele é padrinho dos meus filhos. O Riad é uma pessoa que está perto de mim há muito tempo, conheço há muitos anos. Então, ele é a pessoa que eu mais tenho contato.
Mas quando eu encontro os outros e eventualmente a gente se falou por ligação por WhatsApp, é sempre uma festa, sabe? Eu tenho vários nomes para dizer aqui. São todos dessa geração, sabe? São as pessoas que eu convivi, que vai de Bruninho, Rafa, William, estou falando dos levantadores, daí tem o Vissoto e o Wallace de oposto, posso estar esquecendo alguém, daí tem Lucão, Éder, os dois maravilhosos. Então, tipo assim, eu vou ter vários nomes para falar, sabe? Que se eu encontrar vai ser uma festa e são pessoas muito queridas. Só que, infelizmente, eu realmente saí do mundo do vôlei. Primeiro, porque eu precisava psicologicamente. Segundo, porque eu precisava ter uma disciplina no meu novo trabalho. Entendeu? E foi dessa forma que eu consegui me condicionar. Entendi, Evandro. Agora eu vou fazer só a última para a gente fechar mesmo. Você comentou que você ficou um tempo sem acompanhar vôlei, mas que agora você já consegue, né, ver mais e tal. Você chegou a acompanhar, você tem acompanhado assim, a seleção, assim, que a seleção tá, né, tendo um momento de renovação, né, com o Bernardinho de volta também, e aí foi muito bem na Liga das Nações, só que no Mundial acabou surpreendendo, né, assim, e foi eliminado na fase de grupos, assim. Você tem acompanhado? O que você tem achado dessa atual seleção, assim? São coisas que acontecem. Seleção é muito complicada. Hoje em dia não tem uma seleção que tá lá para ganhar. Tem várias seleções que podem ganhar. Foi uma derrota que, se tivesse vencido um set, estaria classificado. Então, são coisas que acontecem. Nós mesmos, nas Olimpíadas de 2016, a gente teve a chance e teve muito perto de fazer a pior campanha da história do Brasil nas Olimpíadas. Só que, por causa de uma chave virada, nós fomos campeões olímpicos. Entendeu? Então, são coisas que acontecem. A geração de hoje é, sim, muito boa, são bons nomes, são meninos que têm muito para crescer ainda, têm muito para apresentar, estão bem servidos de técnico, não tem nem o que falar. Então, é uma geração que, infelizmente, fez uma campanha ruim agora no Mundial, mas que agora, daqui a pouco, pode surpreender numas Olimpíadas, entendeu? Ninguém vai estar esperando e a seleção pode entrar e pode, sim, ser campeã. Eu tinha falado que era a última, mas só uma última coisa que eu lembrei que você comentou, né, do bem seguido de técnico, que é o Bernardinho, e eu queria que você me contasse um pouco sobre como é que é, assim, ser treinado pelo Bernardinho, porque, assim, né, ele é um dos maiores, se não o maior da história, né, do vôlei, e só que ele também é muito exigente, né? Como é que é, assim, a experiência de ser treinado por ele? Você teve muito contato com ele por muitos anos, né? É maravilhoso, né? É uma pessoa que realmente sabe te espremer para tirar a última gota. Ele sabe mexer com o teu bril. Às vezes você vai jogar bola não para fazer o ponto para você, mas para fazer o ponto para ele, para provar para ele que você é melhor do que isso. Entendeu? Então ele realmente sabe te cutucar, sabe espremer o melhor de cada atleta. Isso que eu peguei, eu convivi com ele numa fase muito crítica, quando ele era muito bravo. Peguei ele em 2016, que ele já estava mais tranquilo. E, de todas as formas, ele era o mesmo técnico. Ele quer o melhor de você. Se ele acredita em você, ele busca dentro de você o teu melhor para você representar ele lá dentro de quadra. Então, foi uma honra ter convivido com ele. Cada preleção dele era uma palestra para a gente. É uma pessoa e um profissional extremamente capacitado. E dessas coisas que eu tenho falta no vôlei, sabe? Hoje a gente convive aqui com pessoas que têm uma mentalidade muito próspera, que tem uma mentalidade muito forte, mas independente da pessoa que eu chego perto, eu sempre lembro de alguns pontos chaves que foi me ensinado dentro do vôlei. E com certeza muito desses pontos chaves veio do Bernardinho, entendeu? Que é uma pessoa que tem uma capacidade mental extraordinária, sabe? E sabe ensinar. Quando ele começa a falar, ele realmente prende a atenção das pessoas. Então, eu fui uma pessoa de muita sorte por ter passado por todos os técnicos que eu passei e por ter tido tantos jogadores bons ao meu lado. Eu sou uma pessoa de muita sorte por isso. Bacana, Evandro. É isso, assim, muito obrigado pela disponibilidade de novo. Foi um prazer conversar com você. Adorei sua história, assim, muito bacana. E, assim, desejo que você continue tendo super sucesso aí, né? Que legal, cara. Muito obrigado. Na sua carreira fora do vôlei, assim como você teve dentro do vôlei e com a sua família também e tudo mais.